Fala galerinha da Biologia, eu sou Barney, professor de Biologia e a aula de hoje vai ser sobre as relações ecológicas. Vamos estudar as relações interespecíficas harmônicas. Para começar a nossa aulinha, gente, vamos revisar esse conceito de interespecífica. Quer dizer o quê? Que ocorre entre organismos de diferentes espécies. Duas espécies diferentes vão interagir. Agora, ela é considerada harmônica porque nenhum dos dois sai no prejuízo. Não estou dizendo que sai na vantagem. Pode haver vantagem para os dois, mas ela é harmônica porque não haverá prejuízo para nenhum dos envolvidos. O primeiro caso de relação harmônica interespecífica é a protocooperação. O nome já diz, protocooperação. Um coopera com o outro. Então, nessa relação, ela vai ser positiva para os dois. Os dois organismos vão se beneficiar, ou seja, ambos serão favorecidos. Só que tem um detalhe. O tempo de existência dessa relação tende a ser pequeno do ponto de vista evolutivo. Então, essa relação ainda não está muito intrincada, ainda não está muito dependente um do outro. Eles ganham, mas podem viver separadamente. Nesse caso, a gente disse que é uma relação de baixa dependência, ou seja, é uma relação que não é obrigatória. Eles podem viver tranquilamente separados uns dos outros, beleza? Agora, quando juntos, eles acabam ganhando alguma vantagem. Bom, nesse caso aqui eu coloquei o exemplo do caranguejo ermitão ou eremita, ou seja, é o paguro. Esse caranguejo, gente, é um artrópode. Lembra que ele vai vagando por aí? Só que essa espécie tem um abdômen mole. Para se proteger, ele entra na casca de um molusco, ou seja, na casinha do molusco, na concha. Lembra que esse molusco ele já morreu. Então não existe relação entre o caranguejo e o molusco. Não existe relação entre um vivo e o não vivo. Entendeu, gente? O molusco morreu por algum motivo, a concha dele ficou lá e aí o paguro se apossou. Bom, isso de certa forma protege ele. Mas aí é que está o lance, aí é que está a grande sacada do paguro. O paguro ele é capaz de coletar anêmonas do mar para colocar em cima da própria concha. Porque as anêmonas do mar são quinidários. Os quinidários têm tentáculos urticantes. Quando o paguro vai caminhando com a concha dele e em cima da concha tem anêmonas, as anêmonas espantam os predadores. Só que então quer dizer que o paguro vai ganhar, porque o paguro vai ganhar uma certa proteção da anêmona, já que a anêmona espanta os predadores, certinho? E a anêmona ganha também, porque normalmente a anêmona estaria presa em algum lugar, esperando a comida chegar. À medida que o paguro se desloca, a anêmona acaba ganhando deslocamento, acaba ganhando maior chance de conseguir alimento. Então não esquece que o paguro ele oferece uma vantagem de deslocamento e de alimentação para a anêmona, e a anêmona oferece uma vantagem de proteção para o paguro, beleza, gente? Dessa forma, essa relação vai ser positiva para a anêmona, positiva para o paguro, beleza? Então é uma protocooperação. Não é mutualismo, por quê? Porque a anêmona pode viver tranquilamente sem o paguro e o paguro pode viver tranquilamente sem a anêmona. Valeu, gente? Não esquece isso. O segundo exemplo de protocooperação é muito comum na natureza. São os animais limpadores. Nesse caso, eu escolhi aqui, gente, o pássaro palito limpando a boca do crocodilo. Lembra que o crocodilo ele é um réptil voraz, é um predador. Quando ele se alimenta, ele faz o giro da morte, ele abocanha presa, uma mordida muito forte, e aí vai arrancando os pedaços. Bom, então, depois de se alimentar, para não superaquecer, ele acaba indo para a beira do rio, né, para a beira do lago, e acaba abrindo a boca. Quando ele abre a boca, ele é visitado por certos pássaros, que são conhecidos com o nome de pássaro palito. O pássaro palito, aí é que está a situação, presta bem atenção. O pássaro palito ele vai se alimentando dos restos alimentares ali e eventualmente ele vai removendo parasitas. Então isso favorece o crocodilo. Como? Vai remover parasitas, vai limpar os dentes, então vai gerar uma limpeza ali. Então nesse caso, gente, o crocodilo ele vai ter uma vantagem.
Ou seja, ele nem come o pássaro, né? Porque se ele abrir e fechar a boca ali, vai ser rapidinho, vai ser uma só. Entendeu? Mas ele nem ele perdoa, ele libera. Em compensação, o pássaro palito também ganha, porque vai ganhar comida. Então não esquece que o pássaro palito vai acabar removendo parasitas, fazendo uma higienização, tipo um dentista, uma limpeza, e e o crocodilo, ele vai, ó, fornecer alimento para o pássaro palito, alimento mais fácil, disponível. Isso acontece com alguns pássaros, quando você tem ali um pasto e eles vão visitando os bois, eles se alimentam do carrapato do boi. Isso acontece também, gente, com camarões limpadores que vão limpando ali, ó, os peixes que estão no recife de coral. Eu já vi uma cena que os camarões estão limpando um peixe e aí forma uma fila, um peixe atrás do outro esperando um acabar para poder o outro chegar e estacionar, tipo um lava-jato, né? Vai chegando ali, vai fazendo a sua limpezinha e tal e depois vai embora. Os dois ganham nesse caso, mas eles podem viver separadamente. Agora, gente, um detalhe, ó, se concentrem nessa parte. Em ecologia, nas relações ecológicas, nunca decore o exemplo. Observe a narrativa, observe o enunciado da questão. Porque vamos supor que ele diga assim, ó, que um pássaro estava se alimentando dos carrapatos do boi. Primeiro que o carrapato no boi é um parasita, beleza? Prejudica o boi. Aí quando o pássaro se alimenta dos carrapatos, o boi ganha, o pássaro ganha. É uma protocooperação, né? Mas eu já vi uma vez, numa prova, que quando o pássaro se alimentava dos carrapatos, ele aproveitou a ferida do carrapato, que estava saindo sangue, para poder bicar, sair mais sangue e começou a se alimentar do sangue do animal, do sangue do boi. Resultado, deixou de ser protocooperação, passou a ser parasitismo. Então tudo depende, gente, da narrativa. Por exemplo, eu já vi uma vez no livro que o pássaro palito se alimentava exclusivamente dos restos alimentares do crocodilo. Beleza? Então, se ele se alimenta dos restos alimentares, aí, ó, com essa narrativa aí, tá mais para um comensalismo. Porque se não falou de nenhuma vantagem para o crocodilo, então nesse caso só um ganhou. Se só um ganhou, é comensalismo. Então, cuidado. Preste atenção na descrição de cada tipo de relação e preste atenção, gente, na descrição do enunciado da questão. E não decore o exemplo. O exemplo é só ilustrativo. Chegou a hora do print faceiro, hein? Vamos ver agora o segundo tipo de relação interespecífica harmônica, é o mutualismo. Agora aí, gente, nesse caso, ó, os dois ganham, mas é uma relação que tem tanto tempo de coevolução, tem tanto tempo acontecendo que se tornou uma relação muito específica. Se tornou uma relação onde os dois ganham e eles não abrem mão mais dessa relação. Ou seja, é uma relação que se tornou de alta dependência, ou seja, uma relação que se tornou obrigatória. Nesse caso, os dois ganham, ó, os dois ganham. Um exemplo bem famoso de mutualismo foi o que aconteceu com bactérias e eucariotos ancestrais. Ou seja, as bactérias vivendo dentro das células passaram a viver de forma tão dependente, tão recíproca, onde um ajudava o outro, que se tornou a mitocôndria que nós temos hoje. Lembra? O nome disso é endossimbiose. Porém, eu escolhi aqui, gente, alguns exemplos que caem também bastante em provas. Eu coloquei aqui ó, o exemplo da micorriza. Olha o nome, ó. Mico quer dizer fungo, risa quer dizer raiz. Ou seja, os fungos, eles conseguem, através das suas hifas, do seu micélio, eles conseguem se enrolar na raiz das plantas, certo? E isso acontece não é com qualquer planta, nem com pouquinhas plantas, não. Isso acontece com mais de 90% das plantas. E essa relação é tão antiga, tão antiga, tão antiga, que a gente acredita que quando as plantas surgiram das algas, as algas aquáticas, as clorofícias, que surgiram as primeiras briófitas, pteridófitas, quando elas saíram da água e se tornaram plantas, elas saíram de mãos dadas com os fungos. A gente acredita que essa relação é desde a origem das plantas. Então essa relação, gente, é de alta dependência. O que é que a planta ganha, o que é que o fungo ganha nessa relação? Se ela é positiva, tem que ganhar os dois. Bom, a planta ela vai fornecer matéria orgânica para os fungos, porque a planta fornece a seiva elaborada, rica em compostos orgânicos, rica em glicose, vai fornecer alimento. Já que o fungo, gente, não esquece isso, ele é heterótrofo, o fungo não faz fotossíntese.
Então, nesse caso, o fungo fornece o quê? O fungo fornece uma melhor absorção de água e sais minerais, a famosa seiva bruta. A água e os sais minerais são absorvidos pela raiz. Os fungos enrolados nas raízes, eles vão fazer com que a planta absorva muito mais seiva bruta. Então, favorece a nutrição da planta. O segundo exemplo de mutualismo é o exemplo das bacteriorrizas. Rapaz, esse exemplo aí é muito punk. Por quê? Porque cai direto, galera. Cai direto por causa do ciclo do nitrogênio. O que é uma bacteriorriza? Reparem só. Eu tenho aqui, gente, uma planta chamada leguminosa. Nesse caso é o feijão, é a lentilha, é a soja, o amendoim. E eles são chamados de leguminosas porque essas plantas apresentam uma vagem como fruto. Dentro dessa vagem tem as sementes. Lembra do amendoim? Que você, quando vai comer no São João, você abre aquelas duas capinhas para poder comer a semente? Aquelas duas capinhas são as vagens, beleza? Então, nesse caso, gente, leguminosa é toda planta que tem vagem. Agora, se você analisar a raiz da leguminosa, a gente encontra aqui ó, pequenos nódulos. Esses nódulos são estruturas desenvolvidas pela coevolução das plantas com as bactérias chamadas de rizóbio. Essas bactérias chamadas rizóbio, elas conseguem fixar nitrogênio gasoso na forma de amônia e disponibilizar esse nitrogênio para essas plantas. Então, nesse caso, gente, essas bactérias, elas conseguem para a planta um bem muito precioso. Consegue o quê, Barnil? Compostos nitrogenados. Elas vão favorecer a absorção de nitrogênio pela planta. São bactérias fixadoras de nitrogênio, não esquece isso. São as rizóbio. Em compensação, essas bactérias vão conseguir da planta proteção, porque vão estar nos nódulos das raízes, e vão conseguir também alimento, glicose, proteção, ou seja, seiva elaborada, alimento, já que a planta ela faz seu próprio alimento. Ela é um organismo autotrófico. E o terceiro exemplo é o exemplo dos líquens. Gente, os líquens também são uma relação mutualística muito antiga. Os líquens, eles são associações entre fungos e algas. Essa associação é semelhante à micorriza. Por quê? Porque o fungo ele vai favorecer a absorção de água e de sais minerais pelas algas, e aí elas fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento, e aí acabam disponibilizando esse alimento também para os fungos. Então essa relação é uma relação também muito antiga. Mas essa relação tem uma peculiaridade, gente. As algas e os fungos dão tão certo, tão certo, tão certo, que eles são geralmente organismos pioneiros na formação de uma comunidade. Porque lembre, quando vai formar uma comunidade, principalmente uma comunidade onde a sucessão é primária, ou seja, num local onde nunca houve habitante, tipo uma rocha nua, tipo uma duna, tipo uma floração de terra, quer dizer, uma floração de rochas, tipo uma situação dessa, quando vai acontecer ali a formação de comunidade, o ambiente é muito hostil. Tem pouca matéria orgânica no solo, tem pouco humus, o solo ainda é pobre, você tem uma ampla oscilação térmica diária, a umidade ela não consegue ser retida por muito tempo, de dia se fizer sol, vai embora a umidade. Então os líquens, eles conseguem chegar no local, se fixar, porque é uma parceria perfeita. As algas fazem fotossíntese e produzem matéria orgânica, essa matéria orgânica vai ficando ali, vai fertilizando o solo, beleza? Vai gerando ali a formação de um humus, de um solo mais fértil, de decompositores. Os fungos, em compensação, conseguem reter umidade, conseguem reter água, absorver minerais que vão dar para as algas. Então é uma relação perfeita, galera. Então eles são organismos típicos de uma ecese, de uma comunidade pioneira. Geralmente são os primeiros organismos a fundar uma comunidade. Chegou a hora, hein, gente, do print faceiro, hein? Vamos ver agora o terceiro caso de relação interespecífica harmônica. É o comensalismo. Comensalismo, gente, é quando apenas um dos organismos vai ser favorecido. Então é uma relação que é positiva para um deles. Agora, para o outro organismo, não existe nem ganho nem prejuízo. É uma relação chamada neutra. Então é uma relação mais zero, ou seja, positiva para um e não é neutra para o outro, ou seja, não é nem positiva e nem negativa para o outro participante. Não esquece isso. O outro não é prejudicado. Agora também não é favorecido, beleza? Nesse caso existem três tipos de comensalismo.
O comensalismo de transporte, que é quando um organismo pega carona no outro. Existe o comensalismo alimentar, que é quando o organismo se alimenta dos restos alimentares do outro, ou seja, o outro estava comendo, se satisfez, não quis mais, largou lá, o outro vai e come. Então é um comensalismo alimentar. Existe o comensalismo de esconderijo, o comensalismo onde um organismo vive no outro para poder se esconder, tirar alguma vantagem, entendeu? Então acaba se favorecendo, enquanto que o outro não se prejudica, não esquece isso. Bom, olha o caso aqui interessante, que é o tubarão, ó, o tubarão com a rêmora. A rêmora tem uma espécie de lixa que fica no dorso dela, que ela vai encaixar certinho com as escamas dérmicas, com os dentículos dérmicos do tubarão. Alguns falam de ventosa, entendeu? Mas é um sistema que vai fixar na pele do tubarão. Aí o que acontece? Esse sistema que fixa faz com que a rêmora consiga pegar carona, transporte. Então nesse caso aqui, gente, vai ser um comensalismo de transporte, também chamado de forésia, ou alguns falam ainda foresia. Com esse comensalismo de transporte, o tubarão vai causar um deslocamento da rêmora sem que ela gaste energia. Então ela pega, ó, entre aspas, uma espécie de carona no outro organismo. Então nesse caso, a rêmora vai ser favorecida e o tubarão, ó, nem ganha nem perde. Então ó, vai ser positivo para a rêmora e zero para o tubarão, porque não faz nenhuma diferença o tubarão nadar com a rêmora ou sem a rêmora. Outra situação interessante é esse peixe aqui chamado peixe piloto. Ó, peixe piloto. Ele vai nadando ali meio que na frente do tubarão, ao lado do tubarão, e quando o tubarão ataca uma presa, ataca uma foca, ele vai vorazmente ali, é um predador voraz, vai dilacerando a presa, né? E aí sempre sobra aqui, gente, ó, restos alimentares. Então, nesse caso, os restos de alimento do tubarão, ó, vão para o peixe piloto. Aí o peixe piloto se alimenta desses restos. Não faz diferença para o tubarão. Não vai fazer diferença porque o tubarão conseguiu a maior quantidade e se satisfez. Nesse caso, o comensalismo alimentar, um organismo aproveita os restos alimentares do outro organismo. É o caso, por exemplo, gente, da savana africana. Olha esse caso que é bem interessante. Se na prova disser que um leão abateu a zebra, aí nesse caso é predatismo, certo? O leão é predador e a zebra é a presa. Agora, se disser que o leão abateu a presa, estava se alimentando da presa, e ao se alimentar da presa chegou um grupo de hienas, o grupo de hienas ameaçou o leão e tomou a carcaça, nesse caso aí, gente, não é comensalismo. Nesse caso aí é competição. Eles competiram pelo mesmo alimento. É uma competição interespecífica. Por quê? Porque existia um interesse comum ali, que era o alimento. Agora, se disser que as hienas chegaram e aguardaram o leão se satisfazer, e o que sobrou, o leão abandonou e as hienas comeram o que sobrou, ou seja, as sobras do leão, aí é comensalismo. Então, cuidado. É o que eu falei para vocês no outro vídeo. Gente, não decora o exemplo. Entende o conceito e aplica em cada questão. Porque o enunciado da questão pode ter uma narrativa diferente. Presta bastante atenção na narrativa, valeu? Nesse caso, um se favorece, que é o peixe piloto, e o tubarão, ó, não ganha nem perde, porque não vai ser favorecido nem prejudicado. E o terceiro caso, gente, é o caso interessante do comensalismo de abrigo, que é chamado de inquilinismo. Nesse caso aqui, olha, eu tenho esse organismo, esse animal chamado de holotúria. É o pepino do mar. Gente, o pepino do mar é um equinodermo. É um equinodermo que é parente, sabe de quê? É parente da pinaúna, ou seja, do ouriço do mar. É parente da estrela do mar. São animais, ó, equinodermos, não esquece isso. O pepino do mar, ele fica ali, ó, tem um metabolismo mais lento, ele fica ali, ele se movimenta bem lentamente, então tá ali de boa no ambiente, certo? Só que o peixinho, esse peixinho aqui chamado Fierasfer, é o peixe agulha. Ele, quando tá com medo, passou um peixe maior, ele corre, se pica e se esconde aqui, ó, na boca da holotúria, na boca do pepino do mar. Ela entra, o peixinho entra e fica lá no intestino da holotúria para poder passar o perigo. Então, esse peixinho, ele se abriga dentro da holotúria e não prejudica em nada a holotúria. E digo mais, a holotúria não digere ele e também não prejudica ele, pelo contrário, favorece. Por quê? Porque vai dar proteção. Então, nesse caso aqui, gente, ó, a holotúria vai servir, ó, como esconderijo para o peixinho. Então, nesse caso, ó, um organismo se abriga em outro. O Fierasfer, o peixe,
ele vai ganhar, porque vai se abrigar, vai se esconder, e a holotúria nem ganha nem perde, é uma relação neutra para a holotúria. Chegou a hora daquele print faceiro, hein? Existe ainda, gente, um tipo de inquilinismo que cai bastante em provas, que ocorre entre plantas. Aí vamos chamar de epifitismo. Epifitismo lembra as plantas epífitas. É um inquilinismo vegetal. E o exemplo mais comum é o das bromélias. As bromeliáceas, elas não conseguem parasitar as árvores, elas não parasitam as árvores onde elas ficam penduradas, beleza? As raízes, elas são grandes, vão chegar até o solo ou vão conseguir nutrientes inorgânicos que estão ali, ó, depositados. Porque imagine que nos galhos das grandes árvores, o vento vai passando e vai deixando ali, ó, um certo sedimento, ou seja, uma certa matéria, um certo substrato para que as raízes dessas bromélias consigam se fixar e conseguir nutrientes eventualmente, certo? Bom, então, primeira coisa é, aqui não existe parasitismo, é inquilinismo. Por quê? Porque as bromélias vão ganhar e as árvores nem ganham nem perdem. É uma relação neutra para as árvores e uma relação positiva para as bromélias. Porque essa relação acontece bastante nas florestas tropicais quentes e úmidas, ou seja, floresta amazônica. Nesse caso, gente, a floresta tropical quente e úmida tem uma alta densidade vegetal. Aí a radiação solar, ou seja, a luz do sol, não consegue penetrar muito até a parte do extrato herbáceo, do extrato arbustivo, ou seja, não consegue entrar muita luz na floresta. As árvores muito grandes, as copas muito extensas, a luz fica barrada, né? Então essas plantas acabam sobrevivendo em galhos de árvores bem altos para poder conseguir um pouco de luz. Então isso, gente, é uma estratégia de sobrevivência das bromélias para conseguir um pouco de luz, de luminosidade, para poder fazer fotossíntese no galho de grandes árvores, já que essas florestas apresentam uma ampla densidade vegetal. Só que tem um detalhe interessante aí, ó. Tem um detalhe interessante. As bromélias e as orquídeas também, né? Elas são típicas de florestas tropicais, vai ter uma alta competição de luz, só que se você olhar aqui as folhas delas, são dispostas de uma forma, de um jeito, que elas acumulam água. Serve como se fossem reservatórios de água. Por quê? Elas estão lá em cima, muitas vezes não conseguem ter acesso à água fácil no solo, que está bem alto, está lá embaixo. Então, resultado, elas armazenam água nas suas folhas para poder absorver essa água, para poder fazer fotossíntese, certo? Seiva bruta. Aí, resultado, essas bromélias e as orquídeas podem acabar se tornando um problema de saúde pública. Por exemplo, se tiver muita bromélia numa praça pública, muita orquídea numa praça pública, principalmente bromélia, que consegue armazenar mais água, ela acaba se tornando um criadouro de mosquitos. Pode ser criadouro para o Anopheles. Lembra que o Anopheles é o transmissor da malária, típico de florestas tropicais. Pode ser um criadouro para o Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela, zika, chikungunya, dengue. Olha quanta doença o Aedes aegypti pode transmitir. Então se torna um caso de saúde pública. Tem ainda o Culex, que é a muriçoca, que pode ser o transmissor da filariose, que é uma doença que afeta nossos vasos linfáticos, vai entupir, vai causar inchaço dos membros. A gente chama de elefantíase. É por causa de um parasita, um verme nematelminto, chamado Wuntereria bancroft. Chegou a hora do print faceiro, hein, gente? Chegamos ao fim da nossa aulinha, gente, sobre relações interespecíficas harmônicas. Agora não perde a próxima aula de relações interespecíficas desarmônicas, valeu? Então, para isso, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. Ah, outra coisa, ó, larga o dedão aí, valeu? Porque dessa forma você ajuda a Barninho aqui a crescer no YouTube, beleza? Esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito especialmente para você, porque não falou em nenhuma vantagem por